Boa noite a todos. O Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, a Faculdade STBNB, através da coordenação de música, tem o prazer de apresentar nesta noite mais um recital, o recital do Coro Sinfônico. Então, desde já, queremos agradecer a participação de todos os coristas, agradecer a você que veio nos prestigiar nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Bem mais que forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, o meio e o fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Vida entregou, meu Senhor.
neste culto, que possamos estar com o coração preparado para adorar a Deus através de tudo que será feito. Então vamos nos colocar diante dele em oração nesse instante. Senhor Deus, louvamos o teu nome e agradecemos, Pai, porque tu tens levantado pessoas para cada área onde o teu nome é glorificado. E na área da música, como é prazeroso podermos te louvar com os sons, com o vocal, com o instrumental, mas principalmente, Senhor, com a gratidão no nosso coração, com o reconhecimento da tua santidade, como acabamos de cantar, com o reconhecimento da tua misericórdia, da tua graça sobre nós. E por isso, Pai, é que suplicamos que recebas este culto como nossa expressão de adoração a ti. Continues a falar ao nosso coração, como já desde esse início tens falado, e que em tudo possamos estar buscando também te adorar e te servir em cada área da nossa vida. Que estejamos com o coração e mente abertos para ouvir a tua voz e aplicar no nosso viver. É o que suplicamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um recital do Coro Sinfônico da Faculdade STBNB. Este é o nosso recital Sinfonizando. Essa foi uma expressão que nós criamos entre nós mesmos para representar esse nosso retorno gradual ao modo presencial. O coro ainda não voltou plenamente com os mais de 50 componentes todos cantando juntos ao mesmo tempo, mas nós já começamos a matar um pouquinho as saudades desse canto em conjunto com grupos pequenos, com ensaios de naipes, com revezamentos de integrantes. E o que mais marcou esse nosso retorno foi a nossa participação juntamente com as igrejas. Nós sinfonizamos nas igrejas. O recital de hoje tem a sua base de gravações na Capela Charles Dixon, no nosso seminário, e na Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem. Mas nós também teremos momentos muito especiais que foram registrados no período do Sinfônico nas igrejas, nas nossas participações na Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana, na Igreja Evangélica Batista em Casa Amarela, na Igreja Batista Imperial, na Primeira Igreja Batista no Engenho do Meio, na Igreja Evangélica Batista em Rio Doce e na Primeira Igreja Batista em Pilar, na Paraíba. O projeto Sinfônico nas Igrejas foi criado em 1995 pelo maestro Alcimstone Cunha e até hoje tem cumprido seu papel de aproximar as igrejas do Seminário Batista do Norte, que continua firme, capacitando os vocacionados nas áreas de teologia, música e missões. A realização deste recital não teria sido possível sem a ajuda, a colaboração e o apoio de algumas pessoas. Então nós gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao ministro de música da Igreja Batista Emanuel, Paulinho Pedrosa, e o seu ministro auxiliar, Herbert Tibúrcio, assim como a toda a equipe de produção que é voluntária e esteve lá com todo prazer, com toda alegria, para gravar com a gente num sábado pela manhã. Ao pianista Daniel Salles, que nos acompanhou na maior parte desse projeto Sinfônico nas Igrejas 2021, a todas as igrejas que nos receberam, aos seus pastores e ministros de música, muito obrigada pela acolhida, pelo carinho, ao nosso pianista Emerson Sullivan e aos nossos regentes auxiliares do semestre, Abinaésia Souza, Cleaci Ribeiro, Cris Pascoal, Douglas Araújo, Bruno Nascimento, Luciana Teófilo e Oswaldo Pacheco. A equipe de produção e edição deste recital, muito obrigada. Aos coristas perseverantes e vencedores
que compreenderam as nossas necessidades e abraçaram o grupo como uma verdadeira família. Hoje nós queremos que vocês se juntem a nós nesse recital, que também é um culto de gratidão a Deus. Cantem conosco, orem por nós. Somos Sinfônica. consequência dos coros, né? Ele é uma adaptação. Os coros ficaram em muitas igrejas
Em outras, eles desapareceram e se transformaram em grupos menores, grupos vocais, quartetos, trios e vocais em geral, né? E isso faz parte das transformações do mundo, das transformações históricas, sociais, e a gente precisa tentar entender. Se a gente bem soubesse, a gente não deixaria estagnar nunca os trabalhos corais nas nossas comunidades, porque os benefícios são inúmeros, né? Um dos benefícios é a musicalidade, né? Você musicaliza as igrejas. Eu vim de uma igreja com uma cultura coral muito forte, a Igreja Batista de Rio Doce. Participo de coral desde que eu me entendo por gente. Pessoalmente, os benefícios foram inúmeros, musicalmente falando, e também de relacionamentos, né? Também de a gente saber lidar com o outro. Isso traz um ensinamento prático assim, muito grande de convivência. Faz parte do seu crescimento. E quando você tem uma experiência com o canto coral, você vê como é bom. A gente não pode jamais dizer eu não gosto disso sem ter experimentado. Mas uma coisa interessante é que a gente pensava, a formação coral vai sumir agora, de vez, com a pandemia. Mas, para surpresa de todos nós, a formação coral floresceu. Este está sendo um momento em que a formação coral está vivendo uma renovação. Então, a gente tem muitas novidades, muitas novas técnicas de ensaio, inclusive no modo remoto. O Coro Sinfônico ensaia semanalmente. Então, a gente está voltando ao sinfônico nas igrejas. Foi tão bom a gente se ver presencialmente, mesmo com as máscaras, mesmo falando assim, com o morrinho, né? E do ponto de vista do som, vocês conseguiram vencer a máscara aí, né, Igor? Deu certo. Depois eu vou ouvir para ver. Tua beleza me leva
Nesse período de pandemia, a gente só podia se encontrar nas videoconferências, né? O Sinfônico ia nas igrejas através de alguns vídeos gravados, né? E agora que algumas portas estão se abrindo, então nós podemos vir, aí você vê, esse é o coro sinfônico? É um grupo bem reduzido, bem menor, né? Mas a gente precisa fazer algumas adaptações para que a formação coral continue acontecendo da melhor forma possível, da forma mais saudável possível. Então, este é o grupo que está aqui hoje, cantando com microfones, cantando inclusive com um repertório também reformado, né? Um repertório adaptado. Mas semana passada nós cantamos na Igreja Batista Emanuel com um outro grupo. Eram outras pessoas que estavam cantando. Na semana que vem nós estaremos na PIBEM, a PIB do Engenho do Meio, com um outro grupo já. Nessa ânsia de estar junto dos irmãos, de estar nas igrejas, mas da melhor forma possível. A missão do coro sinfônico ainda é trazer música às igrejas, conduzir também a igreja à adoração, de forma que vocês também possam cantar conosco. A ideia é que todos nós possamos louvar e engrandecer a Deus através da música com o cântico de todos nós. As canções são uma das formas que nós escolhemos para realizar esse louvor, para realizar essa adoração. Mas esse reconhecimento do amor é através das nossas vidas. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, oh Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, no poder do amor. Muita alegria estar hoje com os irmãos. E graças a Deus por esse meio, né? Esse meio virtual que nos possibilita estar juntos. Então, cada um de nós nas nossas casas, nos nossos ambientes familiares, mas estamos juntos aqui com o Senhor. O Sinfônico tem muito a ver também com a minha história pessoal, de formação lá no seminário, como aluno, depois como professor. E é assim, eu tenho dito que o coro sinfônico ele se tornou, ao longo do tempo, uma instituição. Realmente uma ideia tão querida, né, de todos nós. Mas eu me lembrei lá dos meus 16 anos, 15 anos, quando eu morava lá no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Meu pai, professor do seminário, capelão, nós morávamos lá, e ainda muito novo, né, brincava de futebol de salão com os filhos dos professores, com os filhos dos seminaristas, aquela coisa própria de adolescente, não é? Subir em pé de manga, mas tinha algo que eu esperava o ano todo, era o recital do Sinfônico. Sim, eu adolescente gostava, não só eu, os meus amigos. Nós botávamos assim aquela melhor roupa que nós tínhamos e a gente chegava cedo na capela do seminário, procurava logo os primeiros lugares, porque realmente o Sinfônico marca hoje, não é? Mas ele marcou uma época, foi muito importante para a cidade do Recife, no Brasil todo, em particular para a cidade do Recife.
E o coro sinfônico, ele continua, não é? Em nova época, num novo tempo, numa nova realidade, na mesma cidade, mas continua. Nós estamos começando a fazer algumas ações novas, né, diferentes, trazendo alguns grupos pequenos do próprio coro sinfônico, fazendo alguns revezamentos. Como vocês viram, nós fizemos uma gravação desses cânticos na Capela Dixon, lá no nosso seminário, com as janelas abertas. Ela tem uns janelões que possibilitam a ventilação, com um distanciamento adequado, com o uso de máscaras o tempo inteiro. A gente está tentando voltar, mas sempre com segurança. Nós damos graças a Deus, porque é Ele que tem sustentado o coro sinfônico, e nós agradecemos a Deus também pelas igrejas que nos têm sustentado em oração, nos têm apoiado, nos têm ajudado a perseverar. Nós não perdemos de vista a nossa missão, que é apresentar a mensagem de Cristo através da música, através da palavra cantada. Nós temos tentado aplicar essa mensagem nas nossas vidas. Nós fomos abençoados nesse período pelo coro sinfônico poder estar conosco aqui hoje, trazendo essas músicas, palavra do Senhor cantada para todos nós aqui, né? Domingo eu estava dizendo aqui à igreja que a música, Deus nos deu a bênção da música, e a Bíblia fala no Antigo Testamento que quando Saul estava atribulado, Davi tocava e a alma de Saul ficava em paz, né? Descansava. E a música, quanto mais falando de Deus, né? Das coisas de Deus, como isso tem a condição de nos abençoar ainda mais. A gente não pode deixar de dar uma palavra de gratidão pela vida desses irmãos e irmãs aqui, né? Que vieram servir ao Senhor, servir a igreja do Senhor aqui nessa noite. Então quero convidar você a nós orarmos agora nesse momento. A gente tem uma palavra de oração, mantendo aquela ideia de que aquilo que nós vamos ouvir aqui, não há nenhum acaso para isso. O Senhor elaborou para nós mensagens cantadas que vão falar o nosso coração. Então abra seu coração,
para aquilo que Deus quer lhe falar. Diga a Deus essa noite: Senhor, quero ouvir o que o Senhor tem a me ensinar através dessas músicas e desses momentos aqui. Então vamos orar, vamos colocar diante de Deus esse momento aqui. Quero convidar você a orarmos juntos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo poder do Teu amor que nós ouvimos aqui. Fomos lembrados do amor do Senhor por nós, que nos transformou, que nos dá esperança, que derrama sobre o nosso coração um bálsamo, para que a gente tenha paz de esperar no futuro, paz de que virão dias melhores, paz de que enquanto os dias melhores não chegam, o Senhor está conosco. Então, nessa noite, muito obrigado mais uma vez pela existência do coro sinfônico. O coro sinfônico são as pessoas, não é um nome nem uma placa, são pessoas. E essa noite nós queremos agradecer pelas pessoas que são o coro sinfônico. Obrigado pela existência desse grupo, Senhor. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor fale, ou continue a falar ao nosso coração aqui essa noite, que o nosso coração esteja aberto como um terreno fértil, esperando para receber a semente do Teu Evangelho. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus
se consegue, cada um cantando uma coisa diferente, né? Mas a unidade é revelada nessa harmonia. E até o nome coro sinfônico, né? Porque numa sinfonia, se a gente pensar numa orquestra sinfônica, cada instrumento tocando uma coisa diferente, e de repente alguém tem a função apenas de dar uma nota, pá! Mas no conjunto, né, se consegue a harmonia, se consegue acompanhar uma melodia, a riqueza que é. E assim na nossa vida também, cada um fazendo a sua parte e no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo utilizou o corpo como esse exemplo de que cada órgão do corpo tem a sua parte. Cada um é diferente do outro, um não faz a tarefa do outro, cada um faz a sua parte e o corpo funciona nesse conjunto, nessa harmonia. Profundo e doce amor, ó Jesus, profundo e doce amor, ó Jesus, profundo e doce amor, mostraste, ó Salvador, por mim sofrendo a cruz, ó Jesus. fazer juntos o recitativo bíblico que se encontra em Salmo 145, os versículos 1 a 3 e o versículo 10. Vamos ler juntos? Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Amém. Quando a
tremendo é o nosso Deus. A palavra poderosa trouxe à terra a luz. Tremendo é o nosso Deus. A sua justiça sobre o pecado mostrou através da graça pela cruz. Lembremos de Cristo e seus ensinamentos, pois tremendo é o nosso Deus. Sim, Deus é tremendo e sábio Rei, eterno é seu amor e seu poder. Tremendo é o nosso Deus. Sim, Deus é tremendo e sábio Rei, eterno é seu amor e seu poder. Tremendo é o nosso Deus. Sim, Deus é tremendo e sábio Rei, eterno é seu amor e seu poder. Tremendo é o nosso Deus. Sim, Deus é tremendo e sábio Rei, eterno é seu amor e seu poder. Tremendo é o nosso Deus. Tremendo é o nosso Deus. Tremendo é o nosso Deus. Agora nós vamos ouvir um testemunho. Isso faz parte, inclusive, do programa Sinfônico nas Igrejas. Nós vamos ouvir Raquel. Ela vai falar um pouquinho sobre o que Deus tem feito na vida dela. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Primeiramente, eu queria deixar um versículo que o Senhor colocou em meu coração durante todo o período de turbulência que eu passei, que foi 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em dezembro eu fui diagnosticada com hipertensão intracraniana idiopática. E essa é uma doença neurológica que aumenta a pressão no crânio. E não se sabe a origem, por isso o nome idiopática, ao ponto de que o paciente ele perde a visão periférica, ele não consegue fazer atividade física, esforço físico. Cheguei ao ponto de que eu não conseguia andar do meu quarto para a cozinha sem passar mal, às vezes ao ponto de desmaiar, sem sentir uma dor de cabeça muito profunda, porque ao mínimo esforço a doença estava tão descompensada que ao mínimo esforço a pressão no meu crânio subia, ficava tão grande. O líquido que que tem na nossa cabeça e escorre pela nossa coluna ficou tão acumulado no meu crânio que estava causando vários sintomas e isso estava causando várias sequelas no meu sistema corpóreo como um todo. E em dezembro eu fui diagnosticada, o líquido, a quantidade que tiraram normal do paciente é 20, o meu estava em 46. Então, eu comecei um tratamento medicamentoso e não consegui responder bem a esse medicamento. Lá para fevereiro, trocaram a minha medicação e eu comecei a ficar melhor dos sintomas. Em compensação, eu tive uma perda periférica da visão muito considerável. Por conta disso, dessa perda da visão, a médica ficou muito preocupada, ela fez um exame indireto para ver quanto estava a minha pressão, e a minha pressão tinha aumentado, tinha voltado a aumentar. E aí ela voltou a passar o outro medicamento. Então, tudo na medicina, na verdade, nem é 0%, nem é 100%. O 0% e o 100% só Deus. Então, é tudo através de testes. Testando medicamentos, vendo como é que meu corpo ia reagir. Então,
eu sempre cantei, sempre, desde os meus 3 aninhos de idade. E aí eu fui proibida de fazer atividade física, porque a atividade física aumenta a pressão no crânio. A médica fez: olha, Raquel, você canta. E o canto, como todos sabem aqui, e explicando para vocês, a gente canta usando a voz na cabeça. E o canto, ele aumenta a pressão intracraniana também. Então, a partir de agora, você precisa parar de cantar. Você não pode mais cantar. O canto prejudica a sua doença, a sua saúde, e a partir de agora você não pode mais cantar. E aquilo foi eu estava suportando desde dezembro tudo. Eu estava suportando dores, desmaios, cegueira. Eu não podia mais dirigir. Eu estava indo para os médicos a cada 15 dias. Essa era a minha rotina. Eu tive que parar de trabalhar. Eu tive que me afastar da especialização. A minha vida saiu do 80 para o 8. Eu era totalmente ativa, fiquei totalmente inativa. Mas tudo eu estava suportando. Mas parar de cantar, eu questionei muito Deus por conta disso. Porque justamente o canto é o nosso refúgio, né? A gente tudo está indo pelo avesso, mas quando a gente canta, a gente consegue esquecer os nossos problemas. E eu: não, Deus, por favor, não, tira tudo, menos a minha voz. Por favor, permita que eu cante. Mas eu tive que me calar. E em maio, a minha doença descompensou de uma forma que os médicos não conseguiram explicar. Eu passei 10 dias internada e tive que fazer uma cirurgia de urgência na coluna, no lugar onde eles retiram o líquido, porque em um dos exames estourou uma fístula e eles precisaram fechar essa fístula na minha medula. E por conta desse exame que não deu certo e eu precisei fazer uma cirurgia de urgência, eu entendi que ali seria a minha liberdade. Talvez Deus colocou em meu coração que ali seria o fim das minhas dores, porque eu tinha um excesso de líquido na minha cabeça. Eu precisei fazer um exame para retirar o líquido e ver quanto é que estava a minha pressão. O que é que aconteceu? Eu fiquei com pouco líquido. Abri uma fístula e o líquido ficou vazando. E eu fiquei sem líquido, com pouquíssimo líquido na cabeça. E Deus é tão perfeito que esse líquido funciona para a gente conseguir ficar sentado, em pé e lutando contra a gravidade do ar. E eu não conseguia, ou seja, eu passei da hipertensão intracraniana para a hipotensão intracraniana. Então, eu precisei ser internada para ficar 10 dias deitada, tomando inúmeras medicações que eu nunca vi na minha vida, assinando um termo de engasgo, porque eu não podia comer, sentar para comer. A minha irmã, que foi minha acompanhante, porque eu não queria que a minha mãe fosse por conta do Covid e tudo mais. E foi no pior sofrimento da minha vida que eu pude me aproximar mais de Deus. E ali eu senti que aquele momento seria o momento da minha liberdade. O Senhor estava preparando o dia e a hora de me libertar daquelas dores, de me libertar de todo aquele sofrimento. E eu tinha plena convicção daquilo. Quando estavam me levando para a cirurgia, eu sabia que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não ia temer. Porque o salmo continua: porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. E quando eu acordei da cirurgia e o efeito da anestesia passou, no mesmo dia eu tomei banho de chuveiro, porque até então eu estava tomando banho de algodão, deitada, com a minha irmã me dando banho 10 dias de algodão. Eu tomei banho de chuveiro, eu andei, eu não senti mais dor nenhuma até hoje. Isso foi em maio. Eu estou aqui cantando. Primeiro soprando, assim, voz de cabeça, sem sentir dor nenhuma. E aí, Raquel, como é que tá? Tá pleníssimo, tá ótimo. Louvado seja o Senhor por isso. Eu sou resposta e fruto das orações, porque eu sei que o Sinfônico me manteve em oração. No dia da cirurgia era uma mensagem: Raquel, manda notícia, Ebert, que é muito amigo meu. Ebert, procura saber como é que está a Raquel, ela já saiu da cirurgia, como é que ela está? Eu sou fruto das orações. O Senhor, Ele ouve o nosso clamor. Ele pega para si as nossas aflições e atende.
E louvado seja Deus por isso. Amém. Louvo a Deus por estar conhecendo um novo grupo tão especial, cada um com a sua história de vida. Raquel, que bênção, filhão, muito bom. Cada um aqui tem uma história, né? Quem sabe uma outra oportunidade nós ouvirmos todas elas. Mas eu estou muito feliz, certamente a igreja que está presente aqui, a igreja que está também do outro lado, nas redes sociais, está feliz com tudo que foi apresentado ao Senhor. Uma grande celebração ao nome de Jesus. Aqui nós percebemos pessoas, discípulos e discípulas que adoram o Senhor em espírito e verdade, não é? Então aqui toda a glória ao Senhor, é por isso que a gente fala aleluia e glória a Deus mesmo, e me alegro muito. E vossas famílias saibam que vocês são especiais, e o povo de Deus saiba e declare isso também. Então eu quero orar, agradecer a Deus nesse momento junto com a igreja, e já sonhando quando será o próximo. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder louvar o Teu santo nome, engrandecer o Teu santo nome. Obrigado porque aqui estamos como igreja do Senhor, como Teu povo reunido para entoar louvores que falam do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua majestade. Estamos aqui para proclamar o Teu nome através da arte a serviço do reino de Deus. Obrigado pela vida da Radassa, Pai, cuidando deste ministério. Coro Sinfônico é um ministério, Senhor, da Tua igreja, da igreja aqui em Recife, e que sabemos que já ultrapassou as fronteiras estaduais e até internacionais, levando o Teu amor, levando a graça do Senhor através da arte. Obrigado, Pai querido, por cada ministro que passou por este coro, cada cantor, cada cantora, cada maestro, cada maestrina que dedicou sua vida a ensinar e executar a música que vem do Teu coração para nosso coração. Obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade maravilhosa, e que seja o Senhor conosco ao terminarmos esta programação, Pai, este culto, que o Senhor nos conduza em paz para os nossos lares, com a certeza de missão cumprida. Celebramos o Senhor e conduzimos o Teu povo na adoração através da música. Obrigado mais uma vez. Dá-nos uma noite maravilhosa, descansando o corpo, renovando as forças para o dia de amanhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus eterno, te adoramos, Deus de glória, Deus do amor. Nossos corações te damos, gratos pelo Teu favor. Vem extirpar o vil pecado, afugenta a tentação, doador do bem sagrado, ó, dá-nos a Tua, sim, dá-nos a Tua, ó, dá-nos a Tua salvação. Tuas obras anunciam Teu imenso resplendor, céus, estrelas, terra e anjos cantam, vivam Teu louvor.
sobre todos nós, solte a voz. Deus eterno, te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te damos gratos pelo teu amor. Vem extirpa o pecado, afugenta a tentação, livra-nos da dor do desagrado. Oh, vem, Dá-nos tua salvação. oh, vem, Deixa tua luz brilhar. oh, vem, Precisamos do Senhor. oh, vem, oh, vem, Dá-nos tua salvação. oh, vem, Deixa tua luz brilhar. oh, vem, Precisamos do Senhor. oh, vem, mas nós temos te adorar, te adorar. O coro sinfônico sempre atraiu muita gente para os concertos nas igrejas e na capela do seminário. Sempre tivemos um bom público. Nas nossas turnês pelo Brasil não era diferente. Não importava onde estivéssemos nos apresentando, o público sempre esteve presente, prestigiando o coro. Como funcionava o coro sinfônico na minha época de aluno e depois como regente do grupo? Nossos ensaios giravam em torno de duas atividades principais: cantar no culto na capela do seminário nas quintas-feiras e o concerto no final do semestre. Caso fosse o ano de uma turnê, usávamos praticamente o mesmo repertório daquele ano para a viagem. Vez por outra, tínhamos um concerto especial, como por exemplo o Messias. Quando eu assumi a direção do coro sinfônico em 1993, mantive o mesmo plano, ou seja, cantar no culto, na capela do seminário e uma apresentação do coro no final do semestre. O público sempre nos prestigiou. Eu comecei a refletir no tempo que passávamos ensaiando para a apresentação de um concerto no final do semestre. Embora a capela estivesse cheia e muitas vezes lotada, ainda havia muita gente que por algum motivo não podia atender aos concertos. A partir dessas reflexões me veio o pensamento: e se o sinfônico fosse ao encontro daqueles que não podiam estar na capela do seminário? Tal pensamento foi me incomodando a cada dia até que nasceu no meu coração o projeto sinfônico nas igrejas. Comecei a planejar o evento com a ajuda de alguns membros do coro. Decidimos escolher uma semana do ano onde o sinfônico cantaria numa igreja em cada noite. A igreja providenciaria o transporte para o grupo e um lanche. Nunca faltou igreja para nos apresentarmos. Muito pelo contrário, não tínhamos dias suficientes numa semana para atendermos aos pedidos. Tornou-se comum, depois de algum tempo, para igrejas ficarem na lista de espera para o ano seguinte. Esse breve histórico me traz muitas lembranças. O projeto sinfônico nas igrejas tocou no coração e na vida de muitas pessoas. Muito mais do que se tivéssemos mantido somente uma apresentação do coro no final do semestre na capela do seminário. Eu agradeço a Deus por ter me ajudado a desenvolver esse projeto que ainda hoje mora no meu coração.